Você já se sentiu paralisada, andando em círculos, sem saber que caminho seguir? Já parou para pensar que isso talvez seja a falta de clareza? A falta de clareza que você não está tendo na sua vida ou nas decisões que você toma? Olá, meu nome é Priscila, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o poder que a clareza tem na nossa vida. Quando a gente fala de clareza, eu não estou falando sobre ter tudo resolvido na sua vida. Eu estou falando sobre aonde você quer chegar. Você sabe? Você tem claro isso na sua vida? Aonde você quer chegar? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer estar ano que vem? Esse seu trabalho que você está fazendo hoje é o mesmo que você se vê fazendo daqui 3 anos? Você já parou para pensar nisso? A clareza, ela nos permite fazer boas decisões e ela nos direciona para o caminho certo. Por isso, mais vale você investir um tempo tendo clareza sobre determinado assunto do que você achar que está perdendo tempo e querer agir muito rápido e acabar escolhendo o caminho errado. A clareza é como você acessar o Waze. Quando você acessa o Waze, você obrigatoriamente tem que saber o destino que você vai, para onde você vai. E você coloca o endereço que você quer chegar. E aí, depois que você coloca o endereço, ele te dá as opções para você seguir, os caminhos. Mas antes dele te dar os caminhos, você necessariamente precisa colocar o lugar que você quer chegar. Se você não colocar o lugar, o Waze não vai te dar nenhum caminho. Ele simplesmente vai ter um mapa dele lá aberto, ou seja, aquele mapa gigantesco que tem vários caminhos a seguir. Então, ter clareza é como o Waze. Você precisa saber aonde você quer chegar. A clareza, ela não vem pra gente do dia pra noite. Não é que, eu acordei hoje, eu tenho claro, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou seguir, tá decidido, tá claríssimo, eu sei o que eu quero. Não é isso. E mesmo que você tenha claro o que você quer, às vezes você vai mudar a rota, porque a gente precisa entrar naquele caminho para entender se aquilo faz sentido para gente ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na minha faculdade, eu tinha claro do que eu queria. Eu queria me formar naquele curso, eu queria trabalhar em determinados lugares e eu queria crescer em determinada carreira. E eu estudei, eu me formei, eu entrei em determinadas empresas que eu desejei. E aí, quando eu entrei em determinadas empresas que eu desejei, quando eu entrei no mercado de trabalho, conforme eu fui crescendo profissionalmente, eu fui vendo que eu não queria mais aquilo daqui a muitos anos. Vou abrir um parênteses aqui. Eu sempre anoto as coisas que eu desejo para minha vida. Não importa, coisas a curto prazo, longo prazo, enfim, eu anoto tudo que eu quero. Eu anoto numa planilha e tem muitos anos que eu anoto. E na época que eu estava na faculdade, eu anotava que eu queria muito, 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 muito fazer uma pós, um mestrado em determinada faculdade. E olha só que doido. Eu anotava o que eu queria, as certificações que eu queria tirar, o lugar que eu queria trabalhar, não exatamente a empresa, mas eu sabia, por exemplo, que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Na época da faculdade, eu tinha certeza, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Então, eu trabalhei para aquilo, eu me dediquei para aquilo, eu estudei para aquilo. E naquela época, eu já tinha na minha cabeça, eu quero fazer pós e eu quero fazer mestrado em determinado lugar. Era na FGV. E eu quero fazer mercado de capitais, e eu quero isso e aquilo. E eu anotava. E eu quero tirar determinadas certificações. E hoje, ou quando eu olho essa planilha, eu falo, gente, isso não faz mais sentido para mim. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais fazer essa pós. E eu não quero mais ter que trabalhar com isso daqui a 10 anos, por exemplo. Isso deixou de fazer sentido para mim.
você percebe que eu tive que caminhar um pouco para eu entender que aquele planejamento da minha carreira que eu tinha não era o que eu ia querer mais? Funciona assim: quando você vai dirigir de noite, tá tudo escuro na estrada, o que você faz? Você pega, você liga o carro, você acende o farol. E aquele farol vai iluminar, não sei, tô chutando aqui, 20 metros para frente. Você vai pegar o carro e vai dirigir esses 20 metros. Quando você chegar mais lá na frente, aí o farol vai iluminar mais 20 metros. E assim ele vai iluminando, 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 iluminando o caminho. É exatamente isso. Eu tive que entrar na faculdade, eu tive que ir estudando, eu tive que me formar, eu tive que conseguir um estágio, eu tive que conseguir ser efetivada e ir conhecendo. Eu tive que ir crescendo na minha carreira para entender que aquilo que eu planejei há muitos anos atrás deixou de fazer sentido. E tá tudo bem, tá tudo bem, porque a Priscila lá atrás, que teve aquela clareza da carreira dela inteira, hoje ela é uma outra pessoa. E hoje que ela chegou até a metade do caminho, ela viu: "Opa, não é mais isso que eu quero um outro caminho". A clareza, ela é assim, a gente não vai ter claro a jornada inteira, a gente não vai ter claro o caminho inteiro, e a gente vai ter que se colocar em movimento para conseguir enxergar um pouquinho mais e ter mais claro os próximos passos que a gente vai ter que dar. Às vezes você pode estar aí fazendo uma faculdade. Você entrou na faculdade e você está cursando a faculdade, você está vendo que, poxa, não é bem o que eu esperava. Não é isso que eu queria. Eu estou aqui já tem quase um ano, mas acho que não é bem isso que eu queria. Ora, ter clareza é importante, mas ter clareza do que você não quer também é importante. É tão importante quanto. Porque você concorda comigo? Imagine que você esteja numa faculdade de 5 anos. E aí você tá ali, tá no primeiro ano, e aí você viu que você não quer aquilo, que você não gosta daquilo, que você não se vê trabalhando naquilo. Cara, você vai insistir mais 4 anos naquilo? Se você já entendeu. É claro que é importante você colocar na balança o que é que você não gosta. Você não gosta da faculdade, você não gosta de determinada matéria, você não gosta talvez só da sua turma. Isso tem que ponderar também, tá? Não é uma decisão simplesmente sair e pronto, desistir. Mas se você viu que você não se identifica com aquilo, por que que você vai persistir mais 4 anos em um curso que você viu que não é o que você quer? Agora, se você chegou no seu último ano e aí que você viu que você não gostou, que não é o que você quer, bom, tudo bem, mas talvez valha a pena você terminar o curso. Só falta um ano, né? Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? O poder da gente ter a clareza e o poder da gente saber o que a gente também não quer, ter claro o que a gente não quer. Eu quero ter sucesso, eu quero ter mais dinheiro. Ok, para quê? Para que que eu quero ter mais sucesso? Para que que eu quero ter mais dinheiro? Para que que eu quero ter uma casa maior? Eu vou ter filho? Eu não tenho filho? Tenho casa maior para receber mais amigos? Eu quero ter mais dinheiro para ter liberdade, viajar? Eu quero ter sucesso? Para que você quer ter sucesso? A gente tem que ter um porquê e um para quê muito claro. Porque é isso que vai manter você todos os dias no caminho. E quando você sabe o que você quer, você acorda já com um propósito. Você acorda já naquela intenção. Então, eu atualmente eu quero perder uns quilos. Quero emagrecer um pouco. Ok, quando eu acordo e eu vou para academia, eu já sei. Eu tô vindo porque eu quero perder alguns quilinhos. Ou eu tô vindo porque eu não quero engordar mais. Eu tenho um objetivo de estar indo ali na academia, tá claro pra mim. E quando você tem a clareza na sua vida, as coisas mudam e ela se movimenta diferente,
porque eu começo a agir de determinada forma direcionada para aquilo que eu quero, e não para viver no automático. Porque é isso que acontece, se você não sabe o que você quer, se você não tem claro o porquê que você acorda cedo, se você não tem claro o porquê que você está naquele emprego, se você não sabe o porquê que você faz determinada coisa, você vive no automático. E é dia após dia vivendo no automático, sem ter a clareza do porquê que você está fazendo aquilo. Fica muito difícil a gente alcançar o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente sonha, as nossas metas, nossos objetivos, enfim. Porque se eu estou vivendo no automático, porque se eu não paro para pensar o que eu quero, o porquê que eu estou fazendo isso, e se isso faz sentido com o que eu desejo para minha vida, eu vou ser engolida, eu não vou caminhar para a direção do que me leva ao meu objetivo. Então veja, a clareza ela pode mudar tudo. Não é o fato de você ter todas as respostas, mas é a questão de você ter um norte para onde você seguir. Se eu estou seguindo no caminho certo. É como aquele ditado da Alice do País das Maravilhas fala: se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então saiba para onde você está indo. Tenha um norte. Coloque isso na sua cabeça. Eu preciso de um norte para onde eu vou seguir. Eu preciso de um norte, saber de por que que eu estou fazendo determinada coisa. E isso aqui está relacionado com o que eu quero, com o que eu desejo? Isso aqui tem algo relacionado com algum objetivo meu de vida? Tem? Não tem? Se não tem, por que que eu estou seguindo aqui? Sabe? Se não tem, por que que eu tô indo aqui nessa direção? Então pera, deixa eu parar. Na hora que você vê que você tá seguindo um caminho e você não tá entendendo, pensa. Não só vai. Às vezes a gente fala, ah, só vai, nem pensa e só vai. Mas às vezes você precisa parar e pensar assim. Para, invista um tempo, não é perde um tempo. Invista um tempo pensando nesse caminho que você está seguindo e se ele faz sentido. E aí eu vou falar para você que pra gente ir conseguindo clareza do que a gente quer da nossa vida, do que você deseja, dos seus projetos, entender se aquilo faz sentido para você ou não, você precisa investir um tempo. Você precisa parar para pensar. E você vai entender que isso vai levar um bom tempo. Que hoje você vai parar, você vai sentar, você vai analisar, você vai pensar, você vai escrever, mas quando chegar daqui um mês, talvez o que você escreveu hoje já não vai mais fazer sentido. Você vai ter que ajustar uma coisa ou outra. Nas minhas anotações que eu tenho ali de vida, eu sempre paro e eu sempre ajusto. E tem coisa que eu anotei, assim como eu dei o exemplo da minha pós, que eu queria muito fazer, que já não faz mais sentido. E tem outras coisas que surgiram e que para mim atualmente faz sentido. E eu coloco isso lá. E sempre vou fazendo essa calibragem. O que eu quero, onde eu quero chegar, qual o meu desejo aqui e aqui, qual viagem que eu quero fazer, mas faz sentido essa viagem? É algo desejo meu? É algum desejo que eu acabei absorvendo de alguém? Isso vai demandando tempo até a gente ter isso concreto. Eu vou dar algumas dicas aqui de como tenho tido clareza mais nas coisas que eu quero para minha vida. A primeira delas é: escreva tudo. Se você mora com alguém e não quer que as pessoas vejam aquilo, abra um bloco de notas, coloque senha se alguém acessa o seu celular, coloque senha neste bloco de notas em específico. E aí você escreve lá o que você quer, o que você deseja. E não precisa ter uma regra, sabe? Não precisa ser bonito, não precisa ser organizado. A princípio, você não vai precisar de nada disso. Entenda que você só precisa
tirar da sua mente e passar para algum lugar. E ali naquele lugar, depois de um tempo, você vai sentar e vai revisar. E você vai vendo e absorvendo aquilo que você escreveu, e aos poucos você vai entendendo melhor e vai ganhando mais clareza. Então faça isso e vai anotando, não tem uma regra. Com o tempo você vai começar a perceber padrões, desejos, angústias. Por isso que é importante escreva. Toda vez que você tiver algo na sua cabeça, traga para o papel. Ai, papel, Word, computador, celular, bloco de nota, aonde você se sentir melhor. Dica 2: pergunte pra quê? E ó, você não vai saber. A princípio você não vai saber. Ou você vai dar um pra quê aí bem mais ou menos, tá? Mas pergunte-se o pra quê. Pra que você quer mudar de carreira? Pra que você quer fazer uma faculdade? Pra que você quer fazer determinado curso? Escreva seus desejos, seus sonhos, seus objetivos e pergunte-se o pra quê. Pra quê? Por quê? E se você não tiver resposta, com o tempo vai surgindo. Vai por mim, vai surgindo. No começo você vai jogar as coisas lá, você vai falar, meu Deus, que loucura. Aí você vai falar, eu não escrevo bem. Ai, olha só, sem pé nem cabeça. E sabe assim, vai ser uma loucura. Mas com o tempo você vai conseguir desenvolver alguma coisa. Você vai travar na hora que você for começar a escrever, vai te dar um branco total e tudo que você tinha na sua cabeça simplesmente vai sumir. Mas persista, você vai ver que vai dar certo. Tenta escrever uma linha que seja, 2. No outro dia, tenta mais 2. Ah, daqui 3 dias, tenta mais 2. E com o tempo você vai absorvendo aquele ato, aquela ação de tirar da sua mente e de colocar no papel para que você consiga ter uma visão do cenário como um todo. A dica 3: elimine o que não faz sentido. É como eu comentei com vocês. É tão importante a gente ter clareza quanto importante a gente saber o que a gente não quer. A falta dela prejudica a gente. Então, se você já sabe o que você não quer, elimina isso. Tenta cortar isso da sua vida. Seja um hábito, seja uma pessoa, seja algum ambiente que você frequenta. E não precisa simplesmente cortar do dia para a noite, mas vai aos poucos eliminando aquilo da sua vida, da sua rotina. Porque se isso não faz sentido para você, isso só tá sugando a sua energia e consumindo o seu tempo. E são coisas que você poderia estar investindo em algo que realmente importa. Então, começa a analisar bem o que você tem aí na sua vida que não faz mais sentido e aos poucos vai se afastando disso. Quarta dica: busque inspiração e conhecimento. Conhecimento, eu diria, nas coisas que você quer. Então, se permita coisas novas, se permita conhecer coisas novas, se permita conhecer novas pessoas, novos lugares, novos ambientes, se permita fazer coisas sozinha ou sozinho. Se permita e faça, não espere por ninguém. Às vezes, quando você está fazendo alguma coisa sozinha ou sozinho, é muito mais proveitoso do que se você estivesse fazendo com alguém. Por quê? Porque ali você está se conhecendo. Ali é você com você, entendeu? É seus gostos, é sua vontade, é o seu horário, é o que você deseja, de fato. E não o que você entrou em consenso com alguma outra pessoa. Então, se permita conhecer coisas novas, se permita a novas experiências e busque inspirações. E quando eu digo inspirações, inspirações que vão te levar para um bom caminho. Seja livro, seja filme, seja pessoas. Procure boas pessoas para você seguir nas redes sociais. Gente, tem uma galera incrível que a gente tem acesso de graça nas redes sociais. E a gente tem acesso à mentalidade dessa pessoa e que pode muito contribuir com a gente. Hoje você pode olhar para as redes sociais e escolher um mentor. Ele não sabe que ele é seu mentor, mas você sabe, porque você segue ele, você olha todas as caixinhas de perguntas que ele responde. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sigo algumas pessoas e tem uma em específico
2 eu diria. Uma delas é a Lara Nesteruk. Eu sou apaixonada por aquela mulher. E não que eu concorde 100% com tudo que ela faz, não é isso. Mas é porque a forma que ela conversa, a forma que ela responde às caixinhas dela, abre a minha mente assim, ó, e me traz percepções de assuntos, assim, totalmente diferente do que eu tinha na minha cabeça. Então, dica: siga boas pessoas, escolha bons mentores. Veja o que aquela pessoa contribui para você, porque às vezes você está seguindo uma pessoa, mas ela não desperta uma coisa boa em você, ela não desperta novas ideias em você. Então, faça esse filtro, busque inspirações. Enfim, existem milhares de coisas para você se inspirar. Faça arte, crie coisas novas, faça algo novo, entre num esporte, se coloque para a vida, se coloque para viver, para testar, se coloque vulnerável em coisas novas. Eu queria só falar mais um para fechar, que seria autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo isso que eu falei para você. É você se permitir a coisas novas, é você começar a escrever tudo o que você pensa, trazer para o papel, é você se autoanalisar, é você se autoperceber, entender suas atitudes, você tomou determinada atitude e depois analisar por que que você tomou aquela atitude, analisar as suas emoções, entender o que que te deixa com tanta raiva, o que que te deixa com felicidade, o que te dá alegria, o que te deixa magoada, triste. O autoconhecimento, ele contribui muito para a gente ter clareza na nossa vida, porque quando eu me conheço, é muito mais fácil eu saber o caminho que eu tenho para seguir. Quando eu me conheço e eu sei os meus valores, eu sei o que eu vou seguir, o que eu vou fazer, bem como eu sei o caminho que eu não vou seguir e os caminhos que eu não vou aceito na minha vida. Então, pode parecer clichê, mas se permita a se conhecer. Entre nessa jornada de se autoconhecer, de entender quem é você, quais são os seus gostos, quais são os seus amores, quais são suas dores, quais são suas emoções, o que você ama, o que você odeia, qual sua cor preferida. Qual sua cor preferida? Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que não sabe nem responder isso. Tem gente que se você perguntar qual que é o seu prato preferido, a pessoa não vai saber responder. Qual que é o seu doce preferido? Você prefere doce ou salgado? A pessoa vai falar, não sei. Então, assim, faça um favor para você e se permita a conhecer. Entre nessa jornada, você vai ver que é incrível. É doloroso, mas vale muito a pena. E é isso. Eu espero que você tenha entendido que a clareza ela não chega de uma vez, que ela é construída e que requer escolhas, requer coragem, requer consciência. E se você não sabe aonde você quer chegar, comece eliminando o que você não quer mais para sua vida. Eu te garanto que isso já vai ser um grande passo. E ó, se comprometa a não viver no automático, porque quem tem clareza caminha com intenção. E isso muda todo o jogo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, me deixa um comentário aqui embaixo que eu gosto de ler o comentário de vocês, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, até!